que você esteja bem e que depois de assistir esse vídeo se sinta ainda melhor. Nosso assunto hoje é sobre fé e medo. A sua vida, como tem sido a sua vida? Você vive a sua vida baseada, em crenças, medo, ou você vive a sua vida baseada na fé? Principalmente esse ano, que foi um ano, está sendo um ano desafiador para todos nós. Você tem vivido a sua vida baseada no medo, como a maioria das pessoas? As suas escolhas, você consigo mesmo, como que está aí dentro? Vamos fazer uma avaliação hoje? Porque eu sempre falo no canal, conhecimento é a chave de tudo. E o autoconhecimento, sendo a chave de tudo, começa pela observação. Primeiramente, nós precisamos saber o que é realmente fé, Essa palavra, ela está ligada, à religião, mas não necessariamente, Por quê? Porque fé, a pessoa que tem fé, ela sente uma confiança, uma crença em algo, em alguma coisa, e essa crença, essa confiança não depende de um objeto ou alguma coisa para ela sentir a fé. Então não tem assim algo no externo, vamos dizer assim, que contribua ou que comprove aquele pensamento ou aquela crença dela para que ela tenha então a fé. Ela simplesmente tem. A fé, ela simplesmente vem de dentro sem depender de algo no externo confirmando isso que a pessoa tem confiança ou acredita. E a fé, como muitos religiosos, dizem, realmente por meio da fé, muitas pessoas conseguiram coisas que outras falaram, não, é impossível, não vai dar certo. Mas a pessoa foi e com fé alcançou aquilo. Diferente do medo, se você observar, se você fizer realmente uma análise, o medo foi algo que nós aprendemos. Todo bebê, toda criança, ele não nasce natural, vamos dizer assim, não vem de fábrica com medo. O medo, ele é aprendido. E eu não sei se eu já comentei com vocês em outros vídeos, mas eu fazendo essa observação, me observando através do autoconhecimento, eu mesma tive e tenho experiências que comprovam que o medo de determinadas coisas veio dos pais, veio da família, veio da sociedade que eu estava ali inserida, as pessoas com quem faziam parte da minha convivência, e você acaba aprendendo a ter medo. Até mesmo posso citar um exemplo, medo de determinados bichos. Tem crianças, e isso aconteceu comigo, que ao ver a família ali, um adulto, ao ver um bicho perto da criança, no meu caso aconteceu com uma cobra. Nós morávamos no sítio e apareceu cobra e, esse bicho peçonhento, e já vieram lá com vassoura, com enxada para matar a cobra, porque pode ser venenosa, vai te picar, entendeu? E mais pra frente eu fui num parque natural e eu cheguei a passar a mão em uma cobra enorme que estava ali na mão do criador e não tive medo, não tive aquela coisa de bicho peçonhento. Hoje, se eu pudesse, eu teria em casa como um animal de estimação uma cobra. Isso foi só um exemplo, do medo, porque aqui hoje nós vamos falar exatamente disso. A sua vida é baseada no medo ou na fé? Principalmente neste ano, de 2020, que está sendo um ano desafiador, para todos. No que você baseia a sua vida? Será que é no medo? Eu citei aqui o medo de uma coisa externa,
mas este medo não influencia assim tanto na nossa vida como os nossos medos internos relacionados a emoções e a sentimentos. Por exemplo, tem pessoa que tem medo de falar em público, tem pessoa que tem medo de dirigir, tem pessoa que tem medo de se relacionar, né, um relacionamento amoroso, talvez porque passou algo, uma experiência ruim, um relacionamento passado, e acaba então adquirindo uma barreira. Todas as pessoas que se aproximam desta pessoa para ter um relacionamento amoroso, o medo atrapalha. Então, assim, observa aí do que você tem medo. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos na mesma empresa, trabalhando de uma forma insatisfeita, mas tem medo de tentar uma outra fonte de renda. Tem medo de tentar um outro estilo de vida que seja mais satisfatório. Será que esse não é o seu medo também? Algumas outras pessoas estão num casamento que já está desgastado, um casamento que você percebe que não tem mais amor. Ali tem comodismo e o medo, talvez, de falar para outra pessoa que, olha, não dá mais, vamos cada um para o seu lado. Às vezes tem medo dos filhos, da reação dos filhos. Algumas mulheres, medo de como eu vou me sustentar, né? Cuidar dos filhos, trazer o alimento para casa sem o chefe de família. Percebe? Tem muitos medos. Eu conheço pessoas com uma voz, tem a voz maravilhosa, uma pessoa que tem medo de falar em público. Por quê? Como eu já disse em outros vídeos, algum episódio, alguma experiência que talvez teve na infância ou até mesmo na vida adulta, alguma coisa séria, que essa pessoa simplesmente não consegue se expor perante outras pessoas em público. Você conversando com a pessoa, só você e ela se expressa bem, mas em público tem vergonha, tem medo, é uma trava. E realmente foi feita uma pesquisa, o maior dos medos das pessoas realmente é o medo de falar em público. Mas veja bem, o medo, você olhando realmente para o medo, será que ele é tão forte? Será que de repente a fé, você substituindo e você se apegando no que você tem de mais forte, naquilo que você acredita, a sua confiança, tem que ser mais forte do que o medo. Porque assim, não existe um ser humano que esteja aqui na Terra e que não tenha medo de nada. Você vai ter medo de tomar determinada decisão, seja na vida afetiva, seja na vida profissional. Realmente, o medo, ele existe, mas é a sua vida, vamos dizer, o barco da sua vida ali, você está ali, né, conduzindo, é levado à base do medo? Vou citar um exemplo. Aparece um carocinho no seu ombro. Um carocinho. Você marca uma consulta, né, no médico para ir ver. Você já chega lá ou dias antes, puxa, isso é um tumor, isso é um câncer. Aí na sua mente vem, como que eu vou dar essa notícia para os meus familiares? Já pensou um câncer mesmo? Será que é no medo que você leva a sua vida? Ou você simplesmente, poxa, apareceu um carocinho aqui no meu ombro, pode ser, como muitas vezes é, um nódulo de gordura, como se fosse uma espinha interna, um nódulo de gordura, totalmente inofensivo. Será que você pensa que pode ser isso? Não é nada. Às vezes com uma pomada ou indo no médico, tirando uma pequena cirurgia, no mesmo dia eu posso até voltar a trabalhar, algo tranquilo. Será que os seus pensamentos é baseado na fé ou é baseado no medo? Porque quando é baseado na fé, você tem a confiança e a crença no melhor. Quando seus pensamentos são baseados no medo,
você espera e você imagina o pior. Como eu citei no exemplo, né? Você imagina, poxa, e se for um câncer? Como que eu vou dar essa notícia para minha família, para minha esposa? Será que você está pensando assim? Porque como eu sempre falo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, juntamente com as nossas ações, criam a nossa realidade. Então, será que você sempre espera o pior? Faça essa análise. Aquele assunto que te tira o sono, aquela preocupação ou aquela dificuldade, aquela situação que você tem para resolver. Pegue ela para você olhar de perto hoje, depois que você assistir esse vídeo, fazendo as análises. Como que são os seus pensamentos baseados nessa situação? Você está vibrando no medo, já esperando e mentalizando, imaginando e consequentemente atraindo o pior? Ou você está baseado na fé, na confiança de que mesmo que você não está vendo o resultado positivo, você sabe que o melhor sempre acontece para você? Porque quando a pessoa tem fé, é exatamente isso que acontece. Ela sempre espera o melhor. E mesmo que o resultado não saia da forma como ela imaginou, como ela desejou, né? Mesmo que não saia daquela forma, no final ela sempre tem a consciência de que o que aconteceu foi o melhor para o seu crescimento. E que os frutos vão ser colhidos lá na frente. Porque a nossa vida, a gente tem muito costume de se basear pelas experiências passadas ou pela ansiedade e imaginação do que vai vir no futuro. E com essa mente, ou lá no passado ou lá no futuro, a gente não consegue ver, enxergar a realidade e as lições, o aprendizado que o aqui e o agora, o momento está querendo mostrar. Então faça essa análise aí para você sair dessa situação que você está, seja um problema de saúde, ou seja de emprego, ou no seu relacionamento, ou se você até de repente precisa tomar uma decisão, como eu citei, né? Tem algumas pessoas que estão num relacionamento abusivo, já não estão aguentando mais e tem medo de tomar uma decisão, tem medo das consequências. Mas perceba que você tem que agir sempre em tudo que você vai fazer na sua vida, baseada na fé, não baseada no medo. Até uma imaginação, né, como eu falei em outros vídeos, né, de cocriação, para você mentalizar o seu sonho, o seu desejo, aquilo que você quer alcançar, até e principalmente para isso, quando você, de repente, você quer, um exemplo, se formar, você quer ser um médico ou uma médica. Quando você mentaliza, quando você pensa isso, você fica pensando que médico vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito, que faculdade é caro, que como que você vai pagar isso? Ou de repente você coloca a sua fé na frente. Não, eu vou me esforçar e o resultado vai ser bom. Eu acredito que isso é para mim, né? Então como que você encara aí os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos? Bem, fortaleça a sua fé, e isso você faz através de pensamentos sadios, pensamentos positivos. Sempre quando passar uma mensagem, um pensamento negativo na sua mente, simplesmente observa e não jogue a sua emoção, a sua atenção para aquilo. Simplesmente observa. Eu falo que a nossa mente é tão rápida, né? Ela está o tempo todo trazendo aí pensamento, 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 mas nem tudo é verdadeiro. Aliás, a maior parte das coisas, né, não são verdades, né? A verdade, realmente eu falo, a sua verdade interior é muito maior que isso. Todos nós
somos seres divinos vivendo experiência humana. Então nós temos poder, nós temos amor e nós temos todas as qualidades boas que você imaginar. Mas infelizmente a gente se deixa levar às vezes por mágoa, às vezes por medo, né? Como é aqui o tópico principal do nosso vídeo. E às vezes o medo de uma simples coisa, às vezes mudar de trabalho, às vezes você não está ali satisfeito, você quer mudar de vida ou você quer começar uma profissão nova e você só vai descobrir se aquilo realmente é para você tentando. Então não deixe que o medo te bloqueie. O medo, na verdade, é diferente de cuidado, né? Você vai descer uma escada, por exemplo, você segura no corrimão, protegendo a sua vida para você não escorregar. Mas você não deixa de subir a escada. Você vai, mas você vai tomando ali os necessários, né? Cuidados necessários, né? Você não vai passar correndo, né? Subir uma escada ou descer correndo se estiver molhado, se estiver com sabão. Você tem, né, o bom senso. O mesmo acontece com a nossa vida, com as suas decisões importantes que você precisa tomar. Então vá com cuidado, vá com cautela. Eu diria, essa palavra cuidado, ela está muito relacionada ao medo. Então eu não diria nem cuidado, eu diria visão, né? Você enxergar todas as possibilidades. Por exemplo, se você vai mudar de profissão, começar, entrar numa carreira nova, avalie todos os pontos, mas não permita que a sua decisão final seja baseada no medo. Permita que a sua decisão final seja baseada na fé, na confiança de que algo muito bom está e é para você, porque você merece. Bem, hoje nosso assunto era este. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Fique com um grande abraço.